Olá, pessoal. Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para corrigir a última prova do concurso da UFRJ. Mas antes de corrigir, não deixem de me seguir lá na minha rede social, professor.leonardo.vasconcelos. Primeira questão, questão de número 31, que estava na prova. Jorge, assistente de administração da UFRJ, precisa de uma lista com todos os documentos e diretórios contidos no seu diretório principal. Como ele usa o sistema operacional Linux, preferiu usar o shell, prompt do comando, para gerar a lista. Os comandos para que ele acesse seu diretório principal e gere a lista de forma ordenada, com todos os documentos e subdiretórios, inclusive os ocultos, usando o shell são respectivamente. Primeira coisa que você tem que saber aqui, que o comando para mudar de diretório, ele é o change directory, change directories, o CD. Agora, se ele quer mudar de diretório indo para o seu diretório principal, ele basta digitar cd espaço til e ele vai para o seu diretório principal. Uma outra maneira de fazer isso seria dando o comando cd barra home barra o nome do seu usuário. Porém, na questão não fala como é o nome do usuário. Então, a gente teria que descartar essa opção, permanecendo como CD e util. Uma outra coisa que ele fala é gerar a lista de forma ordenada com todos os documentos e diretórios. Para listar diretórios, para listar arquivos, a gente usa o comando ls. Com isso, eu já poderia descartar a letra alfa, poderia descartar a letra delta, poderia descartar a letra eco. Ficaria muito mais tranquilo que agora eu já sei que não é o CD barra home, letra bravo. A questão só poderia ser a resposta correta, letra Charlie. E o ls é para listar diretórios. Porém, ele tem o "-la", onde o A vai permitir ver todos os arquivos e diretórios, inclusive arquivos ocultos. Então, eu preciso da letra A. E o L vai permitir que essa lista seja longa. Então, o gabarito da questão é a letra Charlie. Próxima questão. No sistema operacional Microsoft Windows 10, ao usar o programa Windows Explorer, é correto afirmar que, antes de continuar falando da questão, no sistema operacional Windows 10, ele não chama mais de Windows Explorer, chama-se de explorador de arquivos de Windows, mas temos que aceitar os dois. Nessa aqui, temos que avaliar cada alternativa e verificar qual é a correta. Letra alfa. Um atalho usual para compactar arquivos de um diretório é acionar simultaneamente as teclas de atalho. Está até escrito errado, seria Ctrl CTRL e não CRTL. Por isso eu já poderia descartar essa alternativa. Outra, Ctrl mais a letra Z serve para desfazer. Não existe a tecla de atalho para compactar arquivos, então já anulamos a letra alfa. Bravo. Na barra de endereços do explorador do Windows Explorer, é possível acessar qualquer computador da rede, bastando digitar apenas o seu IP. Essa afirmação também está errada. Por quê? Eu não posso acessar qualquer, ele tem que ter pastas compartilhadas para que eu possa acessar. E outra, ele tem que dar permissões para que eu possa enxergar esse computador na rede. Então já está errada essa alternativa. Letra Charlie. Para selecionar um arquivo, clique-se sobre ele uma vez. Para abrir no editor correspondente, clique sobre ele duas vezes. Já para excluir, basta clicar 3 vezes. Aqui tem um erro. Até essa parte aqui, um clique para selecionar, 2 para abrir no editor correspondente, está tudo ok. O problema é que para excluir, eu tenho que usar a tecla Del, Delete, ou
clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção excluir, porque dar 3 cliques não vai fazer nada, porque no segundo ele já vai abrir o arquivo. Letra delta. Para que uma mudança na ordenação de um diretório seja mantido para outros diretórios, o usuário deve acessar o menu Salvar como. Não tem nem o salvar como no Windows Explorer, então não teria como essa opção ser verdadeira de jeito nenhum. E então, sobrando a letra eco, só pode ser essa alternativa correta, é possível selecionar documentos e pastas não sequenciais pressionando a tecla Ctrl e clicando no documento ou pasta a ser selecionado. Podemos ver aqui, eu vou abrir para que vocês possam ver, meu explorador de arquivos do Windows. Deixa eu colocar aqui em tela para vocês, tela grande. Estou entrando na parte do focado no edital, clico no primeiro, pressiono a tecla Ctrl e posso ir clicando de maneira aleatória, selecionando arquivos e pastas. Agora, se eu quero selecionar de maneira sequencial, eu posso clicar no primeiro, pressionar a tecla Shift, mantendo pressionada, e selecionar no último arquivo. E ele vai selecionar uma sequência de arquivos. Então, voltando na questão, com a tecla Ctrl, eu seleciono de maneira aleatória, não sequencial. Gabarito correto, letra E da questão 32. Próxima questão, questão de número 33. Na suíte do programa Microsoft Office, o programa usado para manipular dados em tabela é o Microsoft Excel. No suíte LibreOffice, o software equivalente é o letra alfa Base, Bravo, Match, Charlie, Writer, Delta Calc ou Echo Impress. Uma coisa que eu me incomodo quando encontro em questões é falar que o Excel é para trabalhar com tabelas. Na verdade, o Excel ele vai ter uma pasta de trabalho contendo planilhas eletrônicas, mas muitas questões de bancas chamam de tabela e vamos aceitar, não vamos brigar com a banca. Lembre que a banca tem sempre a razão e a gente qualquer coisa depois entra para discutir. Agora vamos analisar cada programa. No Microsoft Office, o Access é um sistema gerenciador de banco de dados. Ele é equivalente ao Base, que é um banco de dados. O Match, no LibreOffice, é um programa para criar fórmulas matemáticas. Não tem no Microsoft Office igual. O Writer teria que ter um R no final aqui, eles comeram esse R também, outro erro da banca. No Writer, o editor de texto da LibreOffice equivalente na Microsoft seria o Microsoft Word. O Calc é o editor de planilhas eletrônicas, tabela que a banca chamou, que é equivalente ao Excel, quando a gente fala do Microsoft Office. E o Impress, que é o nosso apresentador de slides, ele tem como equivalente o PowerPoint na Microsoft Office. Então, já sabemos qual é o equivalente, já que ele que é equivalente ao Microsoft Excel, só pode ser o Calc gabarito, letra delta. Próxima questão. 34. A tirinha a seguir apresenta uma cena comum no trabalho diário, quando o servidor não faz backup dos seus dados. Vou ler a tirinha. Os dados do nosso servidor foram sequestrados. Por favor, não me diga que o backup mais recente é de semanas ou meses atrás. Ah, não. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Ufa, nós nunca fizemos backup. Fonte é davidasuporte.com.br. A prática conhecida como backup consiste em, letra A, instalar programas de segurança de rede, como Firewall, para que dados sensíveis não sejam sequestrados por hacker malicioso. Bravo. Vamos analisar já respondendo o Firewall. Firewall é um programa chamado também de parede ou muro de fogo que bloqueia acesso indevido, filtra um pacote de dados, fechando portas de acesso. Não tem nada a ver com backup. Backup é a mesma coisa que cópia
de segurança. É ter o arquivo em 2 locais distintos. Então, não tem nada a ver com esse programa de segurança, o firewall, que ele vai criar um filtro na sua rede de computadores. Bravo! Criar uma cópia digital de documentos físicos importantes para que sejam reimpressos em caso de dano permanente do documento original. Isso se chama digitalizar, não tem nada a ver com backup. Apesar de eu ter cópias de informações em 2 locais distintos, é importante, é considerado backup. Só que somente digitalizar uma cópia, transformar em uma cópia digital documentos físicos, não é backup. Charlie, criar um relatório com os documentos que o servidor usa no seu trabalho diário, sendo um ponto de controle para recuperar tarefas pendentes. Isso não tem nada a ver com cópia de segurança. Delta, criar uma cópia de segurança de arquivos digitais importantes para que sejam recuperados em caso de desastre, com uma exclusão equivocada de arquivo. Pode marcar a letra delta como resposta correta. Cópia de segurança é fazer cópia do arquivo em 2 locais distintos para recuperar, caso você perca uma das cópias. Pode ser feita uma cópia local no computador e outra numa memória eh, removível, como pendrive, cartão de memória, CD, DVD, ou mesmo na nuvem, como, por exemplo, no Google Drive, OneDrive ou outro serviço de armazenamento na nuvem. Letra Eco. Fazer reuniões periódicas para analisar a última semana de trabalho, back, e projetar a próxima semana, up. Eu acho que ter reuniões periódicas para analisar a última semana seria um feedback, não um back. E projetar a próxima semana é colocar no papel o que você pretende fazer, também não é cópia de segurança. Então, o gabarito dessa questão só pode ser a letra delta. Questão de número 35. O Sistema Unificado de Acesso a Serviços Públicos, no âmbito da Administração Pública Federal, é feito através do portal gov.br. Dessa forma, o acesso a esse serviço é feito por meio de um único ponto de acesso, facilitando a vida do cidadão. Assinale a opção que não é um serviço integrado. Essa questão foi anulada. Por quê? Todas as alternativas estão integradas ao portal gov.br. Eu posso acessar o Conect SUS, por exemplo, para imprimir minha carteira de vacinação digital, para imprimir o comprovante da minha vacinação do Covid. Acesso à conta bancária. É por meio dela uma das maneiras de acessar o .gov.br. Emissão de passaporte. E também vai buscar dados no sistema, na base de dados do governo federal. Também se usa no gov.br. Tem isso aí dentro dessa portal do governo federal. Consulta da situação do cadastro do CPF, feito pela Receita Federal, hoje pela Fazenda, também está dentro do gov.br. E a emissão de carteira de trabalho digital também está no gov.br. Então, todas as alternativas estavam dentro, sendo anulada por não ter nenhuma que não esteja integrada. Então, o gabarito não há, anulou. Próxima questão, questão de número 36. Evandro, assistente administrativo da UFRJ, recebeu um e-mail enviado pelo seu coordenador destinado à Pró-Reitoria de Pessoal, PR4. Quando analisou o conteúdo, viu que seu endereço de e-mail constava no campo CCO da mensagem. Isso ocorreu por quê? Letra alfa. Os endereços em CCO recebem uma cópia da mensagem. Entretanto, os outros destinatários não sabem que ele recebeu. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, e está escrito aqui, que ele viu o seu endereço no CCO. Um CCO, ele sabe que ele recebe a mensagem, ele sabe que seu endereço está nesse campo. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele também sabe dos destinatários do para e do CC. Para, destinatário principal, CC com cópia, destinatário secundário. Mas ele não vai saber os outros destinatários que estão no CCO, assim como nenhum destinatário que esteja no para, no CC
e no CCO vão saber de outros destinatários que estão no CCO. Então, a alternativa A está totalmente correta. Letra brava. Alguns endereços em CCO são sorteados para receber uma cópia de mensagem, porém outro destinatário não sabe que recebeu. Imagine se eu mandasse uma mensagem e tivesse que sortear quem vai receber. Logicamente, isso está completamente errado. Charlie, os endereços em CCO, assim como CC, recebem uma cópia de e-mail. Até aqui, tudo ok. E essa informação fica pública a todos os destinatários. E aí está a parte errada. CCO, ninguém fica sabendo, a não ser o remetente, que sabe quem está lá, e o destinatário que recebeu estava no CCO. Os demais destinatários não conhecem nenhum CCO. Delta. Houve uma falha no servidor de e-mail e uma cópia foi enviada por engano. Imagine se falha no servidor, enviar uma cópia para outra pessoa, falha na vulnerabilidade do servidor, falha na segurança. E o campo CCO identifica e-mails que receberam mensagem equivocada. Seria um absurdo isso. E letra E. Evandro inseriu uma regra no servidor de e-mail para monitorar as mensagens enviadas pelo seu computador e receber uma cópia dessa mensagem. Há sim a possibilidade de vocês receber uma confirmação de mensagem recebida e uma confirmação de mensagem lida. Porém, isso não tem nada a ver com CCO. Então, gabarito dessa questão número 36 é a letra alfa. Próxima questão, questão de número 37. Os servidores administrativos do Instituto de Letras da UFRJ precisam compartilhar alguns documentos entre si, como planilhas financeiras, documentos textuais e outros. O compartilhamento deve ser de forma que haja controle da permissão de acesso aos documentos pelo usuário, registro do histórico das alterações, atualizações automáticas, disponibilidade para alteração, tanto na rede da UFRJ quanto em outras redes. Os tipos de ferramentas adequadas para esse trabalho são: primeira coisa, você tem que procurar um serviço de armazenamento na nuvem, um disco virtual, para que você possa salvar e recuperar o documento tanto pela internet quanto pela intranet, a rede interna da UFRJ. Uma outra coisa que precisa saber, esse serviço de armazenamento, ele pode estar instalado na sua rede local, porém vai ter que dar acesso à rede externa. Pode ser através de uma extranet, pode ser através de uma VPN, mas tem que dar acesso e para que haja registro, controle, atualização automática, tem que ser um cloud store, um serviço de armazenamento na nuvem, um disco virtual. Olhando para as alternativas, letra alfa, compartilhamento de mensageiros com WhatsApp e Telegram não teria controle, já descarto. Repositório público, imagine deixar meu arquivo público para que todos possam fazer o download com o Mega Upload, também não é o caso. Servidores da intranet com diretórios FTP só vão poder acessar de dentro da FRJ? Não, ele precisa acessar do lado de fora, está descartado. Pastas compartilhadas no sistema Microsoft Windows só vai poder acessar dentro da rede da UFRJ? Também está descartado. E a letra E é o nosso gabarito, discos virtuais como o OneCloud, Dropbox, poderia ser o Google Drive, o OneDrive, iCloud, S-Cloud e outros serviços de armazenamento em nuvem, chamados também de discos virtuais. Então, o gabarito da 37 é a letra E. Questão de número 38. A UFRJ dispõe de um site com informações que interessam aos servidores técnicos e administrativos e que devem ser acessados somente pela rede da UFRJ. Isso significa que esse site quer ser acessado somente internamente dentro da UFRJ. Quando a gente fala de acessar uma rede privada de um local, uma rede interna, estamos falando de intranet. Intranet é uma rede privada de acesso interno para funcionários, nesse caso aí os servidores técnicos administrativos, para colaboradores internos.
Então, esse já seria o gabarito da nossa questão. Extranet é uma rede privada de acesso externo, lá pela internet, fazendo login e senha para acessar uma parte restrita do site. Não é isso que ele estava falando. Acessado somente interno. Internet é uma rede pública mundial de computadores, um conglomerado de redes públicas que qualquer um acessa pela internet. Também não é isso. Deep Web. Deep Web é uma parte da internet onde os sites, os endereços não são indexáveis, ou seja, os mecanismos de buscas não vão encontrar. Também não é utilizado acesso somente na rede interna. Intraweb não existe, inventaram, colocaram aí só para confundir. Gabarito da questão 38, letra Charlie. Logo depois, vem esse texto imenso aí, eu vou fazer uma leitura dele, que não vai servir para nada nas nossas respostas. Vamos para a leitura, mas só para a leitura. Utilize o texto a seguir para responder as questões 39 e 40. A atualização falsa do Windows 11 é uma isca para roubar dados e criptomoedas. Uma página falsa oferecendo atualização para o Windows 11 a qualquer usuário é a isca para induzir ao download de um malware que rouba dados armazenados no browser e credenciais e carteiras de criptomoedas. O golpe envolve tanto o domínio fraudulento quanto o envenenamento de busca, com anúncios e técnica de otimização de pesquisa sendo usadas para que o endereço apareça com destaque entre as pesquisas. Por trás da operação está o InnoStellar, descoberto pelos pesquisadores em segurança de CloudSec. O ladrão de informações vem em formato ISO, normalmente usado no download de sistemas operacionais para instalação, e parece ser uma praga recente, sem similaridade com outro vírus do tipo, nem registro para empresas de segurança, o que dificulta a detecção por software de proteção. Quando executado, o malware cria um processo responsável por diferentes atividades que levam à permanência no Windows. Exceções são adicionadas ao Defender. Software de segurança podem ser desinstalados e entradas no registro são criados antes do InnoStellar deletar o volume original, permanecendo trabalhando de forma oculta no computador e infectando enquanto busca por carteiras e criptomoedas das principais fornecedoras e credenciais salvas no navegador mais popular do mercado. Por isso, a principal recomendação de segurança é o uso apenas de meios legítimos para instalação e upgrade para o Windows 11. A Microsoft fornece apps oficiais para checar se um dispositivo é compatível, assim como ferramentas voltadas à instalação sem perda de arquivos e configuração. Fonte do canal Tech. Vamos para a questão de prova. Questão de item número 39. Para acessar o site que contém o malware, é preciso ter um navegador instalado no computador. A seguir, marque a opção que não representa um navegador. O gabarito é a letra alfa. O Mozilla Thunderbird é um programa para correio eletrônico. Mozilla Thunderbird, programa para correio eletrônico. Ele não é um navegador. O Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge e o Opera, assim como o Safari, Apple Safari, Tor, são exemplos de navegadores. Então, todos os demais, além do Netscape, Tor, o Safari, que eu acabei de falar, são navegadores, mas o Mozilla Thunderbird é um programa para correio eletrônico. Não é navegador, gabarito da nossa questão. E a última questão, questão de número 40, o malware é uma denominação genérica para qualquer tipo de software malicioso, para se infiltrar no computador e roubar dados dele. No caso da reportagem, são apresentados dois malware, sendo um responsável por infectar as buscas do navegador e outro que age no sistema operacional, modificando. Esses dois tipos de malware são, respectivamente,
Se eu voltar para ler a questão, você vai pensar que um dos programas é o ransomware, que criptografa os dados solicitando resgate. Porém, aqui ele deixa bem claro que o programa infecta busca nos navegadores. O Edgeware, Advertising Software, é um programa para criar advertências, propagandas, e ele vai infectar e trazer propagandas, podendo ser propagandas inclusive maliciosas ou propagandas para monitorar seu navegação na web. Esse programa malicioso é um tipo de spyware chamado Edgeware. O outro, ele age no sistema operacional, modificando esse sistema. Porém, é um programa aparentemente inofensivo que o usuário não vai tomar ciência que isso está acontecendo. Isso remetendo ao texto. Olhando para as alternativas, eu já poderia ter descartado o Worm. O Worm é um programa que cria cópia de si mesmo, se auto-executa, explorando vulnerabilidades e se espalhando. Já poderia descartar o spyware como programa espião para modificar o sistema operacional. O spyware, ele monitora as atividades do usuário, capturando dados e enviando para terceiro. Eu posso descartar uma botnet. Botnet é uma rede de computadores contaminados com bot. O bot é um programa malicioso que vai permitir o controle remoto da sua máquina e atacantes se utilizam de uma botnet para intensificar um ataque. Então, poderia ser descartado com isso. Eu já descartei a letra E, falando que ransomware criptografa dados e pede resgate. A única alternativa que entra como correta é a letra Bravo, o Edgeware, programa espião, que vai criar propagandas, pop-ups, e o cavalo de Troia, aparentemente inofensivo, porém causa algo malicioso, como, por exemplo, modificar o sistema operacional. Gabarito, letra Brava. Pessoal, chegamos ao fim desse bloco de aula que a gente fala da última prova da UFRJ e eu trago aqui a mensagem do Focado no Edital, a melhor forma de estudar, que é ser um servidor da maior e melhor universidade brasileira do Brasil. Estude com quem mais aprova, estude com Focado no Edital. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse bloco de aula e nos encontramos num próxima aula. Um beijo, abraço para vocês, fique com Deus e tchau, tchau.